Olá, meus irmãos e amigos, bom estarmos juntos nesse momento, focalizando especificamente na Páscoa que se aproxima. Nesses dias nós estamos lendo e meditando em cima de uma série de passagens que estão em volta do evento da Páscoa. Hoje eu queria pegar com vocês uma passagem que acontece 6 dias antes da Páscoa dos judeus, que está registrado ali em João capítulo 12. Diz que Jesus foi a Betânia. Betânia era um vilarejo a 3 quilômetros de Jerusalém. E Jesus foi lá onde ele se encontra com Lázaro, a quem ele ressuscitara pouco tempo antes desse evento, né? E deram para ele uma ceia ali naquela ocasião. Primeiro nós vamos entender o que é uma ceia. Uma ceia não é uma simples refeição, não é um simples jantar, é um banquete. Era um jantar muito especial. Afinal de contas, nesse jantar estavam pessoas que haviam sido destacadas pela misericórdia e ação do Senhor Jesus Cristo. Poucos dias antes, Lázaro tinha sido ressuscitado pelo Senhor. Mas, pelo que sabemos dos demais evangelhos, esse jantar que era em Betânia, agora não era na casa de Marta, Maria e Lázaro, mas sim na casa de Simão o leproso, que bem provavelmente ele era conhecido por ser um leproso, entretanto ele também devia ter sido curado pelo Senhor. Então eles estão à mesa, Lázaro ocupa um lugar essa mesa na casa de Simão, ali estão aquelas pessoas que foram curadas pelo Senhor, existem as irmãs de Lázaro, Marta e Maria, que poucos dias antes estavam chorando em luto pela morte do seu irmão e agora eles estão extremamente gratos. Pelas contas, nós podemos dizer que esse era um banquete com pelo menos 17 pessoas. Há uma festividade, há uma alegria, há uma gratidão. As irmãs Marta e Maria fazem o seu papel como lhes é típico. Marta está envolvido com as questões de servir o jantar, enquanto Maria, com seu coração de devotada, ela propicia uma cena estranha naqueles dias e também estranha nos nossos dias. O texto nos diz: Maria, tomando uma libra de bálsamo de nardo puro, muito precioso, ungiu os pés de Jesus e os enxugou com os seus cabelos, e encheu-se toda a casa com o perfume do bálsamo. Maria faz alguma coisa que não é habitual. Ela pega aquele perfume, que normalmente era usado como uma espécie de poupança visando um casamento. Sabemos que esse bálsamo, nessa quantidade, ele valia o correspondente ao trabalho de um trabalhador por um período de 1 ano. Se considerarmos o nosso salário mínimo, você já tem uma ideia de que isso aqui valeria um pouco mais de uma dezena de milhares de reais. Aquele bálsamo, ela derruba sobre os pés do Senhor Jesus Cristo. Não bastasse, vamos chamar por enquanto de exagero de Maria, devotada àquele que havia curado Simão, havia ressuscitado Lázaro, como se não bastasse, ela com os seus cabelos, ela enxuga os pés do Senhor. Não era uma cena normal, aquilo não era parte da cultura, mas ali estava a expressão de uma mulher piedosa, extremamente grata pelo que o Senhor Jesus havia feito. Ela, vamos chamar assim, ela exagerava na sua expressão de gratidão. E não foi somente ela ou nós que podemos reconhecer que aquilo era muito grande o que ela estava fazendo. Naquela ocasião também lemos o que Judas fala no versículo 4, ele se queixa que aquilo era um desperdício. Afinal de contas, aquilo poderia ter sido vendido por 300 denários, o que era
o valor suficiente para um trabalhador sustentar sua família por 1 ano aproximadamente. E ele defende que aquilo poderia ter sido vendido e ter dado aos pobres. O escritor João nos acrescenta, e certamente ele escreveu isso muitos anos após esses fatos terem ocorrido, ele já tinha uma visão muito clara de Judas, e ele diz que Judas falou isso não porque ele estivesse preocupado com os pobres. Ele falou isso, sim, porque era ele o tesoureiro do time de Jesus, da equipe do Senhor Jesus. E o que ele estava contando é que aquele dinheiro caindo na bolsa, no bolso que ele cuidava, como lhe era típico, seria roubado. A resposta do Senhor Jesus à visão que Judas trouxe, e entenda isso, embora esse texto aqui não fale, nos evangelhos demais nós sabemos que quando Judas falou isso, houve outros apóstolos que disseram o mesmo. Aqui só registra Judas, mas houve mais gente que assim reagiu. E o que acontece então? O Senhor Jesus dá uma palavra naquela ocasião dizendo: deixa que ela guarde isso para o dia em que me embalsamarem. O Senhor Jesus não a recriminou. O Senhor Jesus aceitou o que ela fez e ainda reconheceu que aquilo tinha um valor, e antecipando, ele anuncia que breve está a sua morte. Então vamos tomar o que ela estava fazendo como um preparo para o sepultamento. No mundo antigo, era muito bem visto, era prática comum as pessoas gastarem muito dinheiro preparando um corpo para ser sepultado. Então o Senhor Jesus, nesse momento, ele reconhece que o que ela fez serve como esse preparo. Talvez ninguém tivesse percebido ali o que ele estava anunciando, mas ele estava anunciando mais uma vez, antecipadamente, que em breve, dentro de poucos dias, ele seria morto. É interessante que o texto segue nos dizendo que numerosa multidão sai de Jerusalém e vai encontrar Jesus. Vamos lembrar disso. Quando o Senhor Jesus ressuscitou a Lázaro, ele não foi a Jerusalém, embora estivesse tão perto, somente a 3 quilômetros. Ele foi para o deserto. E a notícia do que aconteceu com Lázaro se espalhou e chegou em Jerusalém. E muitas pessoas passaram a crer no Senhor Jesus e as autoridades estão indignadas com isso. Agora que o Senhor Jesus volta para a terra de Lázaro, o que acontece é que as multidões começam a chegar para ver não somente Lázaro, para ver o Senhor Jesus que o ressuscitou. Naquela festividade havia uma expressão de gratidão. Naquela festividade havia um reconhecimento do Senhor Jesus Cristo como um Deus glorioso que fez o que fez. Dessa história, eu quero destacar 2 atitudes absolutamente opostas. A primeira, a de Maria, que de uma maneira exagerada, ela derrama aquele perfume sobre os pés de Jesus. Ela se expressa de uma maneira que, mesmo naquela época era exagerada, ela enxuga seus pés com seus cabelos. E alguém como Judas ou até outros discípulos pode olhar para aquilo e dizer: que exagero! Pior ainda, julgaram: que desperdício! Mas essa não foi a visão de Maria. E essa não foi a visão do Senhor Jesus Cristo. O Senhor Jesus viu como de bom tamanho. E é muito provável que Maria tenha visto o seu ato não como um desperdício, nem tampouco como um exagero, mas como uma pequena expressão, ainda que grande demais aos olhos dos homens que a cercavam, mas como uma pequena expressão de gratidão pelo seu Senhor, pelo que Ele fizera, por quem Ele era e até pelo que Ele iria fazer. 2 opiniões diferentes
um desperdício ou muito adequado? Qual é a sua visão sobre a sua dedicação ao Senhor Jesus? Nós estamos na semana da Páscoa e estamos celebrando a obra máxima de amor, de Ele vir até nós, para naquela cruz se entregar por nós, para que nós sejamos salvos. O que você tem feito com sua vida? Tem economizado a sua vida porque seria um desperdício consagrar-se a Ele? Ou tem, como Maria, se esvaziado aos seus pés, tendo expressões de amor que as pessoas podem considerar exageradas, mas que são absolutamente apropriadas, até muito pequenas, perto da grandeza do seu amor. Que Deus o abençoe em levar uma vida que reconhece adequadamente o tamanho do seu amor, o tamanho do seu caráter, e que se devote, como Maria, aos seus pés. Amém.